agora vida, seu Espírito. Então é só gritar, é Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora vida, seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, do Deus louvores essa vida, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Senhor, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Bom dia, irmãos. Que alegria estarmos mais um domingo. Hoje é sim tempo de louvar, todos os dias, porque o Espírito Santo do Senhor já habita em nós. Mas hoje é diferente, não tem como. Hoje estamos juntos, apesar da distância, unidos no mesmo propósito de entregar ao Senhor, no mesmo momento, com as mesmas canções, as nossas adorações e gratidões ao nosso Deus. Então se liga aí, porque o Espírito Santo do Senhor quer encher aí sua casa, onde você está, ligado com a gente nessa adoração. O Espírito Santo quer falar ao seu coração, então você possa se sentir à vontade diante do Senhor. Lembre-se, você está aí, mas você está diante do Rei dos Reis, e sua adoração é para Ele. Eu quero dar aquele bom dia especial para quem já chegou, que é um momento único de comunhão. A gente aquece o coração quando a gente vai falando os nomes, vai lembrando dos rostinhos, e é muito bom celebrar. Neiva abrindo os trabalhos aí, a primeira a chegar. Neiva, querida, bom dia, Deus abençoe você. Amanda, bom dia. Luciene Onelas, bom dia. Sônia, bom dia. Micael ligado aí conosco, trabalhando aqui também. Joselita, bom dia. Marlene, bom dia. Hoje quem está colocando as letras para você adorar junto é a Amanda. Então se liga nos comentários da Amanda, a gente já agradece o serviço da Amanda aí ao Senhor. Você possa pegar essas canções e cantar junto, adorando ao Senhor. Lívia, bom dia, Lívia, Deus te abençoe. Muito bom ter você com a gente aqui de novo, Lívia. Luciane Reis, bom dia. Marquinhos, bom dia. Paulinha, minha amiga querida, bom dia. Trabalhamos juntas ontem, né, Paulo? Estamos juntos agora, honrando ao Senhor Deus. Glórias a Deus. Seu Enoque, bom dia. A família toda aí adorando ao Senhor. Euvânia, bom dia. Solange, bom dia. Solange vai estar servindo ao Senhor e a noite aqui com a gente já está dizendo que bom sol, muito bom. Irmão Maurício, bom dia. Irmã Maria Eunice, bom dia, querida. Saudades.
Já tem pedido de oração aqui da irmã Maria Ulisses, tá, gente? Depois a gente separa aqui. Irmão Maurício, já falei. Carmen Oliveira, bom dia, Carmen. Seja bem-vinda, amiga querida. Benilda, bom dia, Benilda. Benilda é aquela que em casa pega o violão e celebra junto com a gente. Vai, Benilda, Deus te abençoe. Cláudia, família aí, beijo, bom dia. Tia Estela de Mendes ligada com a gente aqui na adoração. Bom dia, tia. Silas, querido, bom dia. É muito bom ter vocês aqui reunidos. Eu quero te lembrar. Quer chamar alguém dessa live? Compartilha, marca alguém, porque você não pode experimentar isso sozinho, né? A gente vai cantar uma canção que eu amo. Uma canção que fala sobre coisas básicas da nossa vida. O respirar, nos alimentar. E a gente associa isso com a presença do Espírito Santo em nós. O próprio Jesus, que é o pão da vida, habitando em nós. E a gente diz, olha, Senhor Deus, Senhor é tudo que eu preciso. Eu fico perdido quando eu não tenho a direção do Senhor na minha vida. Então não se sinta perdido na casa do Pai. Se ache, se encontre e diga para Ele tudo que Ele é para você. Essa canção, mais uma vez, te aproxime do Senhor Jesus. Você sinta bem pertinho que é aí que Ele está, aí junto de você, recebendo sua oração. Esse é o meu respirar. Faça a sua vontade, Senhor.
o meu respirar. Esse é o meu respirar. Aleluia. Canções que você não precisa falar nada além do que ela mesma já quer dizer para o Senhor. A gente daqui a um pouquinho vai dizer isso para o Senhor em forma de oração. Senhor, como eu preciso de Ti. Então, se você tem pedidos de oração, coloque aí nos comentários. A gente quer orar com você. A gente quer orar por você. A gente quer dizer seu nome, o nome do seu querido aí para o Senhor. É uma honra para nós fazer isso. E se você tem acompanhado a leitura de Êxodo, a canção que vamos cantar agora faz todo sentido. Porque a gente tem aprendido cada lugar do tabernáculo, até onde o povo poderia chegar para adorar a Deus antes da vinda e do sacrifício de Jesus, até onde o sacerdote podia ir e até onde o sumo sacerdote, só ele poderia chegar. Enquanto estávamos passando essa canção aqui, passando o som, eu já fui tão tomada pela presença de Deus, porque glórias a Deus, pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Não há separação mais, não há lugar que eu tenha que ficar distante do Senhor. Pelo contrário, o véu daquele templo foi rasgado de alto a baixo, para que eu pudesse entrar, passasse dos atos e entrasse no lugar santo, no santíssimo lugar de adoração a Deus. Hoje eu e você temos esse livre acesso. Se Jesus já mudou a sua vida, você tem essa liberdade de entrar no Santo dos Santos e sentir que o próprio Deus te recebe e recebe sua adoração. Essa canção nos aproximará deste lugar. Essa canção, enquanto você está nesse lugar, você percebe a grandeza dele e você vai poder colocar aí nos seus pedidos de oração. E essa canção vai declarar que nós temos o Espírito Santo em nós, agindo, curando, salvando, libertando, transformando, enfim, a obra que o Espírito Santo quiser e puder fazer na sua vida. Se você der a abertura, Ele quer fazer nessa manhã. Então se confesse diante dele, abra seu coração e deixe o Espírito Santo operar em você. O Espírito de Deus está aqui. Você crê nisso? Eu creio. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Deixe ministrar na sua casa. Ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, os Espíritos de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aí operando na sua vida. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são. Os enfermos e doentes
majestade. Pai, eu quero te adorar. Em espírito, em verdade, não apenas no abrigo ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Você pode dar um brado de vitória, porque Jesus faz isso. Só Jesus que nos deu esse livre acesso. Eu não sei se você conseguiu contemplar o trono de Deus. Você ainda pode. Peça ao Senhor, Senhor, se manifeste a mim nessa manhã. Eu preciso perceber o Senhor. Que a gente entra no altar do Senhor com a autoridade do sangue de Cristo para adorar, mas também para clamar. Ele nos permite isso. A pedido de oração, gente, nós vamos clamar juntos, crendo que estamos diante do trono de Deus, daquele que pode todas as coisas. Aleluia. Como a Maria Eunice pede que a igreja ore pela Floraci, sua irmã, que está internada e necessita das nossas orações. Floraci, o Senhor já vai agindo em seu favor, eu creio. Carlos de Assis, bom dia, Carlos, muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Pede oração por todos os seus familiares. Depois fala pra gente, Carlos, de onde que você é, tá bom? Que Deus abençoe toda a sua família. Luciane ora agradecendo a Deus, porque o Emildo, por quem nós oramos, glórias a Deus, já está voltando de uma internação de Covid. Glórias a Deus, o Senhor responde às orações dos seus servos. Estamos felizes junto com a sua família, Lu. Luciana Nelas agradece a Deus pela sua vida. Sente-se triste ainda pela saudade, né? A falta do marido, dói. É uma dor que parece que não vai passar, né? Mas o Senhor, em nome de Jesus, esse Espírito Santo de Deus que acabamos de ministrar sobre a sua vida, é o Espírito Consolador. Jesus, subindo aos céus, disse: deixarei com vocês o Consolador. Luciane, receba as consolações do Espírito de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Neiva agradece por seu irmão, glórias a Deus, essa semana, sem beber, graças a Deus, temos orado por Heloísio. A cada dia uma vitória, que o Senhor o liberte em nome de Jesus. Vamos celebrar essa vitória juntos, Neiva, Eliane e toda a família, eu creio. Delvânia agradece a Deus pelas melhoras da Jéssica, glórias a Deus. Também foi diagnosticada com Covid, né? Graças a Deus, seja uma recuperação completa para a glória do Senhor. E Dalina, bom dia, Dalina, pede oração por sua filha Suelen e sua mãe e a vida espiritual, sua própria.
Deus abençoe, vá ao encontro do seu clamor, do seu pedido. Fábio Jorge pede oração por Chayane e Felipe, pois o Felipe está internado com 70% do seu corpo queimado. Vamos orar por esse casal, já temos orado na intercessão por eles, que o Senhor haja com poder sobre a vida de Felipe, o curando, não só do seu físico, mas também do seu emocional e do seu espiritual. O Senhor cuide desse casal. Esses foram os pedidos que chegaram, pelo menos conseguimos ver. Irmã Conceição pede oração por ela, porque não está muito bem hoje. O Senhor vai ao seu encontro, querida. E Neiva pede por Dona Nilza, que também não está muito bem e precisa que o Senhor cuide dela. O Senhor vai ao encontro desses nomes. Nosso pastor nos conduz nesse momento de intercessão, quando vamos levar ao Senhor todas essas colocações que Ele já sabe, e Ele agirá segundo a boa vontade dEle. A tia Esther pede que orem por ela, muitas dores, quase não pode mais andar, e também por toda a sua família. Deus te abençoe, tia querida. Vamos orar, irmãos. Onde quer que você esteja, com quem você esteja, nós estamos já na presença de Deus. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa manhã que o Senhor nos concede, por este novo dia. A Tua palavra mesmo nos orienta que este dia é o dia do Senhor, foi o Senhor que fez, e nós devemos nos regozijar e alegrar nele. A despeito das doenças, das crises familiares, das inquietações da vida, do desemprego, daquilo tudo que tem nos cercado em um período tão caótico como esse que a gente tem vivido. A despeito disso tudo, ó Deus, nós nos lembramos do profeta que diz que ainda que ele não tivesse daquilo básico para a sua subsistência, ele se alegraria no Senhor, no Deus da sua salvação. Ó Deus, é baseado nessa palavra que nós nos aproximamos do Senhor agora com singeleza de coração, quando citamos aqui nome de homens e mulheres, crianças, jovens, adultos. Nós fazemos aqui a memória de famílias inteiras e te pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com providência, que o Senhor opere na vida do teu povo de modo miraculoso, de modo extraordinário, como tem feito até aqui. Perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa, ó Deus, as nossas ações que agridem ao nome do Senhor, que ofendem o nome do Senhor, que entristecem profundamente o teu coração. Nos ajuda sempre a acertar com o Senhor e com a tua palavra, e tirando dela, Deus, o poder do Senhor para viver cada dia da nossa vida. Nessa caminhada da fé, ó Deus, uma caminhada que precisa ser feita com lisura, com testemunho, com, ó Deus, as tuas orientações. Deus, nós citamos aqueles nomes precisando, Deus, sim, de uma resposta das nossas orações, do nosso clamor. Aos casos, ó Deus, de enfermidades, ó Deus, não só de Covid-19, mas de enfermidades tão densas, tão complicadas, nós te pedimos, ó Deus, restaurar a saúde do teu povo, ó Deus. Que, ó Deus, aqueles irmãos que não estão tão bem, aqueles que ainda estão tratando em casa ou em hospital, Deus, que nessa hora, como nós já temos recebido testemunho, que nessa hora recebam o poder, ó Deus, da ação do teu Santo Espírito. Nós te pedimos isso no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, ó Deus, entra com providência. Nosso Deus, nós te pedimos por pessoas ainda enlutadas, pessoas que perderam queridos seus, que foi para elas um divisor de água, porque, como nós falamos, do ponto de vista humano, o chão se abriu, ó Deus, diante dos nossos pés. Então, ó Deus, conforta, consola, restaura a alegria, ó Deus, a vitalidade dessa pessoa que está sentindo a falta daquele ente querido nessa hora, Deus. Aquece o coração, Deus, traz alegria, traz contentamento, é o que nós te pedimos. Nosso Deus, nós te pedimos para a nossa juventude, todos os jovens, não só de Jardim Santíssimo, os adolescentes também, nossas crianças, Deus, guarda debaixo da tua proteção, que eles não se percam na caminhada, mas pelo contrário, que a partir dos valores incutidos das suas famílias possam, Deus, sim, ó Deus, trilhar o caminho da fé, do testemunho, do compromisso com as coisas do reino, com, ó Deus, compromisso sério com o Senhor, ó Deus, que se resguarde, ó Deus, de qualquer oferta do mundo e possam olhar para Jesus, autor e consumador
nossa fé. Nosso Deus, nós te pedimos por todos os nossos parentes de perto e de longe. Gente boa que está talvez em cidades próximas de nós, em outros países, mas que precisam e carecem, ó Deus, da tua mão de poder operando nessa hora. Nosso Deus, nós não temos outro bem além de ti. Nós não temos a quem recorrer. Nós cremos no poder do Senhor. Então, ó Deus, opera e faz esse domingo, ó Deus, na nossa vida um domingo marcante, ó Deus, em que o poder que transformou a nossa vida continue transformando situações, continue, ó Deus, trazendo para casa aqueles que estão perdidos, continue, ó Deus, operando de modo extraordinário, dando emprego, dando a porta de emprego aberta, ó Deus, para que homens, para que mulheres, ó Deus, possam ter de modo legítimo o pão de cada dia. Ó Deus, nós te pedimos a todos aqueles que procuram, até mesmo a agência da tua casa, aqui, o ponto de local, que recebam, ó Deus, aquilo que precisa, que o Senhor opere, assim, na vida daqueles que procuram as igrejas agora, nenhum afã de, ó Deus, desejar caminhar com o Senhor, ter algum problema resolvido, mas antes de tudo tem um compromisso com o Senhor e com a tua palavra também. Nosso Deus, toma aqueles louvores, toma toda esta banda, ó Deus, toma o culto da noite, nós já colocamos isso nas tuas mãos. Deus, muito obrigado pelos relatos aqui de libertação de vícios, ó Deus, seja do álcool, seja das drogas, de modo geral, seja da mazela da vida. Deus, nós te louvamos o teu nome e te pedimos, ó Deus, que todos esses nossos queridos possam trilhar o caminho de Jesus, o caminho, ó Deus, que leva de fato à salvação. Ó Deus, continua falando aos nossos corações, como tem falado desde os primeiros momentos desse culto. Nos ajuda, Deus, a olhar para frente, onde as coisas acontecem, para o alto onde o Senhor está. Que, Deus, como Moisés fez no passado, todos nós possamos copiar esse modelo e ficar firme como o vento invisível do Senhor nas nossas vidas. Te glorificamos, ó Deus, te honramos e mais uma vez colocamos todos esses nomes citados e até mesmo aqueles que talvez não deram tempo de manifestar, de dizer a sua preocupação, da inquietação. Nessa hora, Deus, entra com providência. É o que nós te pedimos, te agradecemos, oramos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Tu és a vida.
meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, precisamos dele, da palavra dele. Então receba a palavra ministrada no seu coração nessa manhã. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que domingo extraordinário. Esse é o dia que fez o Senhor. Devemos nos regozijar e alegrar nele. Muito obrigado, Gisele. Uma das coisas que eu acho interessante aqui, gosto muito, é quando tem a citação assim: tem pedido aí, Geise? E aí, Geise, rapidamente, é um sincronismo extraordinário. Irmãos, nós vamos ter a palavra agora, e eu queria, para os nossos amigos que estão se conectando agora, nós temos vários irmãos aqui, mas eu queria fazer um apelo, assim de início, para quem está em casa assistindo, e para quem está aqui também na igreja, que você pudesse acompanhar, e são poucas vezes que eu peço isso, e talvez, não sei se está dando para ver aí, eu já deixei várias passagens marcadas aqui, e eu vou dar tempo para você ler junto comigo o texto. Então, se você estiver em casa, pegue a sua Bíblia e acompanhe cada texto que vai ser citado. E é muito raro eu pedir isso nesse sentido, porque nós precisamos voltar à palavra, nos mantermos na palavra. Então, o meu pedido, o meu apelo, por essa parte da manhã. Eu sei que eu falo para muita gente aqui, e nós estamos voltando o Jardim Santíssimo de modo gradativo. Nós já temos anunciado isso, há um link disponível sempre no dia anterior ao culto, e aos poucos nós teremos mais novidades, porque toda semana a gente vai avaliando a chamada curva do Covid-19, se há um grau, um aumento de infectados ou até mesmo de pessoas que foram vitimadas pelo Covid. Então, nós temos todo esse acompanhamento, e por isso, com o passar das semanas, nós iremos, sim, aos poucos, dando algumas notícias da igreja sobre esses cultos presenciais. Vale a pena a gente dizer que, por enquanto, nós temos feito culto à noite de domingo com pessoas inscritas para esse culto. Então, vamos à palavra. Meu cabelo está penteado, que a irmã Suzy está aí presente no templo, então por isso que hoje o cabelo está melhorzinho um pouquinho, então quero fazer esse registro. Ela, amém. Vou precisar muito de hoje, glória a Deus, aleluia. Eu queria pensar com os irmãos, eu deixei aqui a marcação porque queria usar muito a Bíblia, que você pudesse acompanhar de casa. O poder que mudou a minha vida. Romanos, capítulo 1, versos de 15 a 17. Romanos, capítulo 1, versos de 15 a 17. Essa manhã a gente vai falar sobre o poder que mudou a minha vida, o poder que pode mudar a sua vida, e não é mais ou menos, é por completo. Romanos, capítulo 1, versos 15 a 17, é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que diz assim: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Feche seus olhos, nós continuamos na presença de Deus, Deus de toda a graça. Nós entendemos, eu entendo a enorme responsabilidade de falar para tantas pessoas nessa manhã. Mas, ó Deus, nós não nos baseamos na nossa experiência, naquilo que a gente tem por conhecimento, mas nós nos sustentamos e nos baseamos no poder de Deus em nós. Que eu diminua e que Cristo cresça em cada coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. O poder que mudou a minha vida, desde os tempos mais remotos, o ser humano tem lidado com relações de poder. Desde os tempos muito longínquos de nós, o ser humano lidar com essa relação de poder. Ora, ele exercendo esse poder, ou ora ele sendo vítima ou sofrendo o poder de outro, lógico, sobre ele. Povos maiores já foram elementos ou foram agentes causadores de males em outros povos menores. Povos maiores, devido à sua estrutura de poder bélico, social, de número, de quantidade de gente, sim, já fizeram muitas coisas sobre povos oprimidos ou então povos menores. A história registra, meus irmãos, em relação a poder, e estou falando ainda de poder humano, a história registra, assim, cenas e episódios de quando o poder do homem é usado para o mal, a coisa não fica nada bem. Uma história recente nossa, uma mazela que nós temos e que todo mundo tem conhecimento, esse nome, o que traz para você? Hitler, 6 milhões de judeus mortos. Estou falando uma história um pouco mais moderna, mas tantas outras tem por aí, de que quando o poder do homem é usado para o mal, a coisa realmente fica muito difícil para o próprio ser humano, daquele principalmente, lógico, que sofre aquele poder. Na história bíblica, você se lembra de faraós, de reis, e vou citar alguns aqui: Nabucodonosor, Ciro, Dario, Belsazar, e por aí vai, de que, sabe, no afã da sua presunção, da sua arrogância, fez muito mal àqueles que eram, sim, seus súditos, ou então o povo menor. Meus irmãos, esses poderes do ser humano, de reis, de autoridades, eles são poderes temporais, eles são poderes limitados, eles são poderes passageiros. Se assim modificam e modificaram a vida de milhares de pessoas, o que então falar? O que a gente pode falar do poder de Deus na vida da pessoa? O que então dizer sobre o poder de Deus? Se o poder do homem, como a gente conhece, o poder, sabe, de pessoas falíveis, temporais, limitadas, por maior que seja o seu poder, e a gente diz assim: nossa, mas o poder de fulano não tem fim, né? Eu já vi gente falar isso. E aí há um ditado popular de que, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tamanho é o poder do outro sobre a gente. Então, entenda de que se o poder do homem, o poder humano faz tanta coisa, e a gente sofre e padece por isso, quando, lógico, é usado por mal, quem dirá? O poder de Deus na nossa vida. E é sobre poder que eu quero falar. Não uma palavra pejorativa que você ouve muito por aí: o poder de Deus, tem que ter poder. Que história é essa? Porque até essa expressão que a gente chama de evangélica ou de bíblica, de poder de Deus, é mal usada nos dias de hoje. É mal usada para gente que muitas das vezes quer se prevalecer disso sobre o outro, sobre uma estrutura inclusive eclesiástica, assim. Então, o que falar de poder de Deus? E aí que eu queria que você pudesse usar mais a sua Bíblia. Eu dou tempo para achar assim. Porque, meus irmãos,
Paulo, escritor dessa carta para a igreja de Roma, ele mesmo é a prova viva, ou era a prova viva do poder de Deus na sua vida, quando em Atos, olha aí, capítulo 9, versos 15 e 16, Saulo, que era ele, Paulo, se converte, uma luz do céu brilha, um resplendor do céu o alcança, era Jesus chamando Saulo para perto. E no capítulo 9 de Atos, que conta a conversão de Saulo, diz assim, capítulo 9, versos 15 e 16, disse, porém, o Senhor a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis. Olha aí, o poder de Deus confrontando o poder de reis, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Poder de Deus na vida de Paulo, o convertendo, o trazendo para perto, o resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse mesmo Paulo que escreve esse texto de Romanos, uma carta que nós já lemos de Jardim Santíssimo, que coisa extraordinária. Esse Paulo, ele agora nesse período aqui era a prova viva do poder de Deus na sua vida. E é Paulo que cunha, é Paulo que escreve, é Paulo que agora, mais experiente da vida, escrevendo para a igreja de Roma, faz, e aí forja uma das frases mais gigantes do nosso evangelho, do evangelho genuíno de Jesus. É esse Paulo que registra de um modo muito robusto uma impressionante frase que todo cristão tem que saber de qual é salteado. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É esse Paulo que resiste a isso nesta carta para a igreja de Roma. Então, entenda bem, meus irmãos, entenda você, independente do tempo que você tem na caminhada da fé, independente de que você está se aproximando agora da igreja de Cristo como um todo, do evangelho, da palavra de Deus, e você precisa continuar assim se aproximando, de que evangelho de Cristo para Paulo, evangelho de Cristo para ele, para todos nós, deve se resumir em uma coisa só. E por isso que eu falo sobre o poder que mudou a minha vida, que mudou a vida dos irmãos, que precisa mudar a sua vida. Poder de Deus muda e continua transformando pessoas nos mais recantos do nosso país, de todo o mundo, porque originalmente, evangelho de Cristo, sabe o que é? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Evangelho de Cristo essencialmente na vida é mudança, é transformação, é correção de rota imediata, é algo, sabe, que segundo a expressão do texto que Paulo usa, é o dínamos, e aí vem a expressão grega dinamite, ou seja, é uma mudança que por completo muda a vida, sabe, de um modo extraordinário demais. Evangelho então de Cristo, para ele, Paulo, inspirado por Deus, encharcado de Deus na sua vida, é sim poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, e isso a gente vê daqui a pouco. Queridos, então, eu lembro, e estava pensando nisso nessa semana, sobre domingo passado, quando nós falamos de, sabe, de você estar ligado à videira verdadeira, e que nós somos, simbolicamente dizendo, as varas ligadas a Jesus, e Jesus diz, olha, é preciso estar em mim, porque quem está em mim precisa estar limpo, e se não estiver limpo, precisa ser podado. Lembra de que domingo pela manhã a gente falou sobre isso? Quando a gente fala de domingo passado, de que é preciso ainda estar limpo, tirar as mazelas, tirar aquilo que não presta do pecado na nossa vida e dar fruto, e muito fruto, tem a ver com essa crença, porque o texto diz que o justo viverá da fé. Nós cantamos aqui, irmãos, a igreja existe na Avenida Santa Cruz, nós temos o templo, sim, nós temos o templo também agora, se a gente pode assim dizer, compartilhado e recompartilhado em várias casas, e eu já perdi a conta, e a gente, na verdade, nem faz muito essa conta, irmãos, de pessoas conectadas. A gente tem um monte de gente agora nos assistindo, não tenha dúvida disso.
Mas sabe o que nos motiva? É isso aqui: o justo viverá da fé, porque nós cremos na justiça de Deus, de fé em fé, nós vivemos pela fé. Essa crença é o poder de Deus que mudou a nossa vida e continua mudando, e tem que mudar sempre para o melhor. E por que eu pedi para que os irmãos pudessem deixar a sua Bíblia aberta? Eu não vou falar de Romanos todos, é raro eu fazer isso, mas meus irmãos, o poder que mudou a nossa vida é esse poder que tira o pecado, e ele logo no capítulo 2, e vale a pena a gente lembrar de que os capítulos e versículos foram inseridos muito depois, isso é muito mais recente, mas quando Paulo aqui vai escrever na sua carta, e aí agora na nossa versão em português a gente tem do capítulo 1 até lá o 16, enfim, essa organização em capítulos e versículos que é mais recente para todos nós, mas Paulo logo na frente vai logo dizer de que, sabe, enquanto o pecado está na vida, não significa dizer que, irmãos, a vida não foi transformada. E ele logo no capítulo 2, leia aí, capítulo 2, versos 5 e 7, diz: mas segundo a tua dureza do teu coração impetinente, entesouras ira para ti, no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. E ele acrescenta e diz: o qual recompensará segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procuram a glória, a honra e a incorrupção. Mas a indignação e a ira são para os contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Paulo já está falando logo também no início da carta, se o evangelho de Cristo que nós abraçamos e precisamos abraçar é poder de Deus, ele vai logo dizendo: olha, a vida eterna, com perseverança, aqueles que procuram fazer o bem, aqueles que procuram a honra, mas a indignação e a ira são para aqueles contenciosos, aqueles obedientes à iniquidade. Paulo já está falando de pecado na vida. Logo de início para a igreja, Paulo já está colocando esses irmãos onde precisa colocar. E o verso 16 do capítulo 2, ele diz: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então o evangelho é poder de Deus que faz nos confrontar com a nossa realidade diante de Deus. Poder de Deus que muda a nossa vida. É esse poder que mostra, que acusa, que denuncia o nosso pecado. Capítulo 3, vem algo como que uma solução divina assim. Capítulo 3, versos 23 a 24. Capítulo 3, versos de 23 a 24. O texto diz que, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Se houve o pecado, e é esse mesmo Paulo que vai falar em outro contexto, onde abundou o pecado, onde as nossas mazelas foram terríveis demais, foram gigantes demais, superabundou a graça de Jesus. Eu quase que ouvi um amém. Ives não está aí não, só à noite. Ives é mais inflamado. Queridos, meus irmãos, a graça é a manifestação de Deus em Jesus encarnado, e Ele padece por nós. Poder que mudou a minha vida, irmãos, passa por isso, por graça de Jesus, porque Paulo já vai também dizer no início da sua carta, para todos os crentes. Então não tinha gente, tinha sim aquela gente boa, mas meus irmãos, é muito mais do que tempo na igreja, é muito mais do que cargo na igreja, é muito mais do que responsabilidade na igreja, é muito mais, sabe, do que a gente está acostumado a ouvir ou perceber. É graça de Jesus, porque todos pecaram, todos, e destituídos, desclassificados, desmontados estão da glória de Deus, e aí nós somos justificados gratuitamente pela graça de Jesus, e foi graça de Jesus, irmãos, pela redenção que há em Jesus. Ainda há pouco Gisele usou essa expressão, já que nós estamos lendo lá o Êxodo, lembra? Do ritual que tinha, sacerdote ia até um certo ponto, o povo um pouco mais atrás, mulheres nem entravam no pátio, sumo sacerdote ia mais um pouquinho além do santo dos santos, está lá no registro de Êxodo, e ai dele se apresentasse um fogo estranho. Queridos, os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Então entenda de que a graça, que é esse poder do evangelho na nossa vida, sim, transforma por completo. Capítulo 4, continue nessa carta de Paulo, versos de 6 a 7.
capítulo 4, versos de 6 a 7. Assim, também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. A graça agora nos leva a ter perdão de pecados, e isso muda e precisa mudar a nossa vida. Então, mais uma vez, eu vou insistir, eu vou bater nessa tecla. Não tem nada a ver com o tempo de igreja, com a forma com quantidade de Bíblias que você tem em casa, sabe, com as funções. Não, porque eu conheço, eu já vim de outra igreja, hoje eu estou nessa igreja, ou então eu gosto dos cânticos, que canções, que quando a banda toca, quando ministra ao meu coração, é muito mais que isso, meus irmãos. Querido, é graça porque tem perdão de pecados. Paulo cita para a igreja de Roma um texto do Antigo Testamento dizendo: bem-aventurada é a pessoa cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Entenda isso na sua vida. Ele vai caminhando um pouquinho mais para frente, capítulo 5, versos 1 e 8, que todos, mano, crente de 1 ano, pastor, é muito duro, mas é verdade, crente de 1 ano, convertido há 1 ano, precisa saber esse texto de cor. Tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vai no 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É graça de Jesus, é o poder, meus irmãos, que mudou a minha vida, a sua vida, e que sim, quer mudar a vida daqueles que ainda não têm a segurança, não têm a certeza de que deixando essa vida, vai estar na eternidade com o Senhor. Paulo não esconde dessa igreja e reforça ainda no capítulo 6, olha aí, versos 16 e 17. Não sabeis vós a quem vos apresentastes para seus servos, para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E ele ainda vai falando mais de obediência à fé, no verso 22 e 23, mas agora, isso é fantástico, esse Paulo aqui é demais, mas agora, libertados do pecado, foste feitos servos de Deus, tende por vosso fruto, lembra do fruto de domingo passado? Fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Está aqui na Bíblia. Meus irmãos, Paulo apresenta que nós agora fomos libertos. A graça de Jesus, o poder que é esse evangelho, ele nos libertou para nós sermos servos de Deus ou servas de Deus, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que poder extraordinário. Quando eu lembro do início que eu comecei a falar, irmãos, do poder do ser humano, das mazelas, das tristezas, das coisas que impõem sobre um semelhante igual a ele, não tem nem comparação, irmão, nem de perto passa o que é o poder de Deus na vida. Esse poder que confronta Paulo e que agora ele, mais experiente, cheio de Deus na sua vida, escreve essa carta que é considerada pelos teólogos, pelos biblistas, um tratado de teologia, um tratado de fé, um tratado, sabe, da nossa crença em Jesus. Nós já lemos Romanos, mas vale a pena, indico aqui, releia, e a cada vez que você vai ler um capítulo que seja, 2 capítulos que seja, você vai ver como a palavra salta aos seus olhos, como penetra no coração, e como ajuda a viver nessa caminhada da fé, porque é no capítulo 7 que ele diz de uma luta constante que nós passamos. Não tem um de nós que não passa por essa luta descrita no capítulo 7. Ele está falando que a vida cristã é luta. Não vou ler aqui o capítulo todo, mas é luta. E no 8, ele dá esperança e testemunho, irmãos. Quando nós cantamos que o Senhor é a cura, ele dá o testemunho da sua própria fé, dizendo
capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne ou a carnalidade, mas andam segundo o Espírito. Evangelho, irmãos, se dizer cristão ou cristã, se dizer crente em Jesus é tão sério, porque é um poder que muda a nossa vida. Por isso que é preciso virar a página. Paulo não voltou lá quando ele perseguia, quando ele matava cristãos, quando ele mandava prender. Há pessoas que precisam virar definitivamente a página da sua vida em relação ao pecado cometido, às falhas cometidas, às afrontas cometidas para os seus semelhantes, mas para Deus também. Evangelho de verdade, irmãos, não tem muito a ver com o que se ouve por aí não. O que Paulo está dizendo logo no início do capítulo 1 é poder de Deus para a salvação, primeiro daqueles que estão perto, dos judeus, e também para aqueles que estão longe, os gregos. É essa a explicação que eu queria dar. Poder de Deus é isso, poder que muda a vida. E daqui a pouco a gente canta uma canção que eu era muito pequenininho, eu era praticamente bebê. Jesus Cristo mudou meu viver. Irmãos, que canção! Eu devia ter uns 5 anos de idade. Os irmãos aqui do louvor estão um pouco mais experientes. Mas, meus irmãos, que coisa! Mas é poder de Deus na vida, irmãos. Poder de Deus. É esperança, irmão, de que quando a gente lê, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Me parece, e vou aqui caminhar na versão em português. Paulo vem escrevendo. E aí, claro que eu não vou falar da carta toda, mas chega no capítulo 8, o que seria a metade da carta, depois de ele falar um monte de coisa, de perdão de pecado, de graça de Jesus, sabe, de tanta coisa bonita, mas de coisa responsável, que precisa, sabe, a gente assumir diante de Deus, ele faz um portanto. Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que tem gente se condenando o tempo todo. Tem gente mal resolvida com ela mesma, com a igreja, com Deus, e ela não se perdoa. Ela se condena, e a Bíblia está dizendo, agora nenhuma condenação é para os que estão em Cristo Jesus. Resta saber se você está em Cristo Jesus, ou se você vive na mazela do seu pecado, ou se você vive olhando para trás. Esse Paulo aqui, ele não volta nesse sentido na estrada de Damasco. Quando ele foi surpreendido por uma luz do céu, o Senhor o resplandeceu, enfim, o Senhor falou com ele, e quando aparece Ananias, vai lá nesse, porque ele para mim é um vaso escolhido. É poder de Deus. Talvez você possa falar, pastor, mas só tem Paulo, e é por isso que eu digo que, meus irmãos, aqueles que creem em Jesus, e eu sei que eu falo aqui para irmãos com muito respeito, muito carinho, de 40 anos de igreja, de 50, falo para uma galera jovem, talvez de 5 anos na igreja, fica firme aí, irmão, fica firme. Mas olha o que outro escritor inspirado por Deus fala para a gente. Abra aí sua Bíblia, Hebreus, capítulo 6, verso 9. Hebreus capítulo 6, verso 9. Sabe o que significa, irmãos? Só faz sentido isso aqui quando a gente canta, quando a gente abre a igreja, acende a luz, tem o irmão aqui filmando, a gente investe em equipamento e vamos continuar investindo melhor para o Senhor, em que a gente tem uma igreja do ponto de vista confortável, em que agora a igreja também está nas casas dos irmãos, em que a gente tem um irmão gentilmente ali operando som, que a gente tem uma ministra de música, que a gente tem um irmão que faz o asseio do banheiro, que sabe das instalações da igreja, que a gente tem uma irmã que tira as fotos. Isso só faz sentido para a gente, irmãos, porque a gente precisa ser melhor do que a gente foi. O pecado trouxe uma mazela tão grande, meus irmãos, e quando eu leio isso aqui de Hebreus, leia junto comigo aí na sua casa, vamos juntos? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda assim que falamos. De quem recebeu o poder de Deus se espera coisa melhor e não coisa pior.
de quem diz que é cristão, é cristã, que aceitou a graça salvadora de Jesus, que deixou o poder de Deus invadir e tirar todo o pecado, se espera coisas melhores. Está aí na Bíblia. E é outro autor diferente de Paulo, falando de que a vida agora precisa ser boa nesse sentido. Precisa ser uma vida, sabe, na presença de Deus, uma vida de poder de Deus, sim, mas não um poder, sabe, de arrogância, não um poder, sabe, para depreciar alguém, para ofender alguém, para, sabe, suplantar alguém, mas o poder de Deus que leva à salvação de outros. Isso é testemunho cristão, isso é discipulado da fé. Paulo, esse mesmo Paulo, em Filipenses, abre aí, meu irmão, minha irmã, varoa do Senhor, olha aí, Filipenses capítulo 2, verso 15, irmãos, isso é poder de Deus na vida, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre as quais resplandeceis como astros no mundo. Que texto! Isso é poder de Deus de uma vida melhor, sim. De novo, para que você seja irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável, no meio de um mundo, de uma geração corrompida e perversa, entre as quais você resplandece como sol e lua. É isso que Paulo está falando. O astros aqui, irmão, não é astro do cinema não, tá? Nem é astro da TV não, nem é astros da internet não. Como astros no mundo, essa expressão que Paulo usa para a igreja da cidade de Filipos, é a expressão de que sol e lua. Já tentou olhar para o sol, meu irmão? Difícil. Já tentou? Sabe, fazer o movimento de que você encara, não consegue encarar, então o brilho é muito forte. Os irmãos que gostam de uma roça, que gostam de um campo assim, de um sítio de noite, apaga as luzes todas, em uma noite de lua cheia, que poder do brilho da lua, que coisa extraordinária. É isso que Paulo está falando, para que você possa resplandecer como sol e lua. Isso é poder de Deus na vida, irmãos. Vai aí para Mateus, irmãos, capítulo 5, verso 16, é o próprio Senhor Jesus, Salvador nosso, dizendo algo que, claro, Paulo bebe do próprio Senhor Jesus, quando diz aqui, Mateus 5, verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Resplandecer, poder de Deus, de olhar e dizer, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem, aquela jovem, aquele adolescente, aquele senhor, aquela senhora, é poder de Deus, porque ele já tem a graça salvadora de Jesus na sua vida, é poder de Deus, meus irmãos, e isso, assim resplandeça, é um imperativo de Jesus, não é sabe, se puder resplandecer, não, é um imperativo, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, diante das pessoas. Quero caminhar, irmãos, por fim, fazendo você refletir sobre o início do texto que nós lemos, que é Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 1. Se Paulo vai escrever para a igreja de Roma, e usa a expressão bíblica dizendo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, o dínamo de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele cita um texto do Antigo Testamento, no verso 17. Eu quero terminar com 3 inquietações para você, para mim, para todos nós. Verso 15 ele diz, anunciando, no seu prefácio da sua carta para a igreja de Roma, assim quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Verso 16 ele fala uma outra coisa, verso 17 ele fala outra coisa. 3 inquietações, e eu termino com essas inquietações para a sua vida.
Você já está pronto para anunciar o poder de Deus na sua vida e com a sua vida? Você se envergonha de Jesus? E como você tem vivido? Porque diz a palavra que o justo viverá pela fé. Desses 3 versos que nós lemos no início, capítulo 1, versos 15, 16 e 17, nos salta 3 perguntas. Você está pronto para anunciar o poder de Deus na sua vida? A partir da sua família, tá? Segundo, você se envergonha de Jesus? Porque Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. Terceiro, como você tem vivido? Porque diz Paulo, citando o Antigo Testamento, o justo viverá da fé. Há um texto que eu dividi com os irmãos, e quem não recebeu pode me pedir, eu mando. Está hoje no nosso devocional, um texto de pastor Israel Belo, o poder da palavra. Eu queria que esse texto chegasse ao seu coração, do poder de Deus, mas também do poder da palavra de Deus, quando penetra no nosso coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele mesmo complete no seu coração, com o poder dEle, a sua palavra. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou, se Jesus Cristo mudou, se Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Aleluia! Mudança de vida, poder de Deus sobre nós nessa manhã. Eu quero já caminhar para o final dessa nossa live abençoada, do início até o fim. A gente tem algumas direções, a última canção, mas antes a bênção, antes da última canção. Quero confraternizar junto com os aniversariantes dessa semana, e a gente vai celebrar amanhã, dia 19, com a irmã Márcia Barcelos. A gente celebra na terça-feira, dia 20, com o irmão Gessé.
A gente celebra dia 21, na quarta-feira, olha que semana festiva, com Ângela Chiappini. A gente celebra na quinta-feira com Paulinho, nosso querido. Que Deus abençoe os aniversariantes da semana da nossa igreja. Quero te lembrar, daqui a pouquinho, 10h30, nossa escola bíblica para os jovens e para os adultos, há uma sala virtual aberta. Você pode acessar o link que já está no feed aí do Facebook e participar conosco. Às 18 horas, uma sala especial para as crianças, e às 20 horas a gente está junto aqui para celebrar o Senhor. Pastor, o que manda para nós? Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia. Queria agradecer aos irmãos que possam ajudar a melhorar o visual no nosso EBD. Então, continue participando, valorize muito esse período. E tem uma mensagem para os irmãos idosos do Dia do Santíssimo. Se eu fosse você, eu faria um contato comigo. Eu tenho algo para falar com você, que eu acho que o irmão vai gostar, ou a irmã vai gostar. Então, idosos, eu tenho algo muito particular para falar com você, que tem a ver com a igreja. Então, depois me manda a mensagem. Já, é claro, você vai ser informado, mas depois me manda a mensagem, só para ver se a gente aumenta o nosso nível de curiosidade. Então, nossa gratidão a todos. A gente tem tido notícia que irmãos estão se conectando mais. Eu quero de novo falar o que eu falei no início, de que nós estamos sempre acompanhando semana para semana nesse processo de reabertura e de cuidados uns com os outros. Então, continue orando por isso. Nós temos pedido ao Senhor que esses dias sejam abreviados. Então, muito obrigado pela sua assistência. Continue se cuidando, continue fazendo todo o esforço em família para que você possa ter esses dias também do Senhor sendo abençoados na sua vida. Muito obrigado. Vamos por que ele vive? Que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai que nos abençoa, nos sustenta com o seu poder, graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, terceira pessoa da Trindade, sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, e toda a igreja do Senhor diz amém, amém. Bom dia, irmãos, fiquem na paz, até às 20 horas, juntos estamos aqui.